Bom dia, pessoal. Agora a gente vai começar o segundo workshop, né? A gente vai falar agora sobre IPv6. Né? Só retomando aí o nosso curso de workshop, a gente vai falar de IPv6, depois a gente vai falar sobre gerenciamento de redes, e por fim aí a gente replica de novo como a internet funciona. Até porque é muito importante esses temas que estão sendo muito recorrentes aqui nas discussões aí das trilhas. Então, como a internet funciona, na questão aí de neutralidade, o pessoal discutiu bastante, como que poderia obrigar lá o pacote a seguir determinado caminho, só que tem influência de cada um daqueles sistemas autônomos. Também foi discutida a questão do IPv4 para o IPv6, que um é o sucessor do outro, que a gente vai explicar um pouquinho melhor como que foi toda essa história, como que foi toda essa mudança. Vai falar de gerenciamento de redes, que é aquela questão aí que tem a prioridade dos pacotes ali, na questão de fazer uma preferência para fazer uma gerência, para fazer um melhor caminho, para poder entender como que está a rede, administrar a rede, o quanto isso pode impactar. E a gente está tentando trazer esses temas justamente porque eles estão sendo foco de discussão de vocês. E é importante conhecer um pouco a parte técnica para poder entrar nessa discussão. Porque muitas vezes a gente acaba discutindo, opinando, e não percebe que, às vezes, a nossa opinião, o nosso pensamento, a nossa ideologia, às vezes confronta com a capacidade técnica de se desenvolver, de se aplicar determinada solução. Então, o pessoal estava falando assim, deveria seguir um melhor caminho para o pacote que seria de emergência, no caso aí, queria se conversar com alguém de ambulância, alguém lá de policial, deveria ter uma determinada preferência. E não é tão fácil você aplicar essas coisas na internet, até porque depende de diversos fatores, de diversos atores. Então, tem que entender um pouco a parte técnica para conseguir opinar nessas coisas. Não é tão simples assim. Então, por isso que está nessa questão aí dos workshops, aí, de explicar um pouco a parte técnica de uma maneira um pouco mais fácil, para permitir que as discussões e os debates sejam o quê? Mais proveitosos. Até porque, senão, a gente fica baseando só em opinião e não tem nenhuma capacidade de gerir uma informação um pouquinho mais avançada. E aí vai gerar discussões entre pessoas que são professores, que têm conhecimentos muito altos, e acaba sendo aí a sua opinião excluída, porque você não tem ali a capacidade técnica de entender o que eles estão falando. Então, meio que para nivelar todo mundo, a gente dá esses workshops básicos para ajudar a explicar o que são esses temas que estão muito aí aparecendo no Marco Civil e em diversas leis. E aí a nossa questão, que a gente vai comentar aí sobre o IPv6, até porque o pessoal fala que o IPv4 está acabando, né? E o que tem que fazer, né? O que pode ser feito. Então a gente vai falar agora sobre IPv6. Aqui é meio que uma continuação, né, de como a internet funciona. A gente viu os protocolos e viu lá para que serve o IP, no caso a versão 4, e para que serve o IPv6. E por que é tão importante essa mudança. Então, aí agora a gente vai focar só simplesmente no protocolo. Então, mostrar aí um pouquinho, né, o que a gente tem para falar para vocês. Tá? Na questão aí, a gente vai comentar de estrutura da organização, eu vou acabar pulando, porque a gente já sabe, né, eu vou comentar o CGI, o NIC-BR, são coisas que, para quem está participando do fórum, está cansado de saber o que é o CGI, o que é o NIC, e a gente sempre acaba retomando esses assuntos, né, na questão de como funciona a internet, porque eles são grandes instituições que trabalham com a governança da internet. Então, a gente é obrigado a falar nesses temas de governança na outra parte, que é como funciona a internet. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o CGI, o NIC-BR, até de pessoas de dentro do NIC-BR, como que a gente vê essas instituições e como que a gente pode transmitir essa informação para vocês, assista aí a como funciona a internet. Até porque eu já vi muita discussão, o pessoal falando assim, isso daí o CGI-BR deveria fazer. Isso daí o NIC-BR deveria fazer. Você precisa entender quais são as nossas atribuições, até em questão aí de perante a lei, de como que o governo criou essas instituições e quais são as nossas atribuições. Nem tudo a gente pode fazer. Tá? Então, para aliviar um pouco essas discussões, falando, o CGI deveria fazer, lembra, o CGI não é uma agência regulatória, não é uma Anatel. Tá? Ele tem outro fator, outro papel. Então, nem tudo a gente consegue atuar. Então, aí, quem quiser saber um pouquinho mais, vê em como funciona a internet. Então, a palestra ela começa quando a gente comentar da história da internet. Então, a gente vai dar ali uma introduçãozinha, explicar como surgiu a história da internet. Até porque falar assim,
todo mundo tem que mudar para IPv6. Mas por que tem que mudar para IPv6? Ah, porque IPv4 está acabando. Mas por que IPv4 está acabando? Ah, porque quando ele foi concebido, não se previa determinada coisa. Então a gente tem que retomar um pouquinho na história. E aí a gente vai explicar a história, vai explicar o IPv4, os problemas dele, depois a gente passa para o IPv6. Aí a gente comenta de planos de implantação e migração, eventos de divulgação do IPv6 para melhorar o IPv6. Comentaremos aí um pouquinho como está a situação atual e como que vocês podem aprender um pouquinho mais. E se tiver um pouquinho de tempo, eu vou dar uma lapidada aí no 6LoWPAN, que é uma outra, é uma ampliação do IPv6. No caso seria uma técnica de compressão para colocar IPv6 em dispositivos minúsculos, tá? Para conseguir colocar nessa questão de internet das coisas. Tá? Então, é uma ampliação do IPv6 para chegar nesses dispositivos, só que como eles estão muito restritos, você precisa diminuir o cabeçalho do IPv6. Então, esses são alguns tópicos que a gente pretende abordar. Tá? E se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Só peço que tenha que se dirigir ao microfone aqui do meio e se identificar, porque a gente está fazendo a transmissão remota e o pessoal quer saber quem são vocês, qual é a dúvida, para a gente poder responder a todos. Tá? Então, eu acabei não me apresentando, né? Tem outras pessoas aqui. Meu nome é Eduardo Barazal Morales, o dele é Thiago Gil Nakamura. Nós somos lá 2 funcionários do NIC-BR. A gente atua muito com cursos lá no NIC-BR, então a gente acaba tendo nas nossas atribuições sendo instrutores. Então, por isso aqui a gente veio aqui mostrar um pouquinho sobre o que é IPv6, como a internet funciona. Tudo bem? Então, passar aqui a parte do NIC-BR e vou começar lá a história da internet. Então, para a gente falar de internet, a gente tem que voltar no tempo. No caso aí, para 1969. Né? E quando a gente volta no tempo, a gente precisa o quê? Se adentrar na época, saber o que estava acontecendo naquela época. Naquela época, o mundo vivia um período chamado de Guerra Fria, ou seja, uma bipolarização. De um lado a gente tinha os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. E nesse período chamado de Guerra Fria, a gente tinha o quê? Uma corrida tecnológica. Os 2 países começaram a investir altamente em tecnologia. Para o quê? Porque se eles tivessem uma vantagem tecnológica, possivelmente eles teriam uma vantagem num futuro combate. E foi nesse período que os 2 países começaram a investir bastante. Então, a gente vai ver ali a chegada do homem à Lua, a criação do GPS, como a criação da internet. E a internet ele surgiu o quê? Nos Estados Unidos, com um projeto americano. Mas qual que era a ideia, né, desse projeto americano? Era o seguinte, eles estavam lá pensando assim, como que era a comunicação na época? A comunicação era muito baseada em telefonia. Você fechava um circuito, um caminho único. Mas como assim? Você já viu aqueles filmes antigos, né, que aparece lá uma telefonista desplugando de um lado e plugando do outro. O que ela está fazendo? Fechando um caminho de comunicação de uma determinada origem a um determinado destino. No momento que ela desplugava e plugava no outro lado, o que ela fechava? Um caminho único de comunicação. Só que, se algo acontecesse no meio daquele caminho e rompesse alguma coisa, o que acontecia com a comunicação? Ela perdia. Então, eles olharam assim, poxa, essa é a maneira de se comunicar que a gente tem nessa época. E é a maneira que a gente utiliza no nosso exército. Né? Aí fala assim, poxa, mas se uma base militar é destruída, eu vou ter que perder a comunicação com diversas outras bases, sendo que existem diversos outros caminhos. Então a ideia era o quê? Fazer uma rede robusta que você conseguisse trafegar dados independente do caminho. Não precisava ser um caminho único, sempre aquele caminho. Ele tinha que ter o quê? Uma origem e um destino. É o mesmo que a gente parar para pensar quando a gente quer fazer ali a nossa rota com o carro. Você está o quê? Eu quero chegar lá no supermercado, lá no Zafari. Eu vou lá, tá lá, ali é o meu destino. Não importa qual rua eu pego, posso pegar diversos caminhos. O que é importante? A minha origem e o meu destino. E eles queriam passar essa ideia para o quê? Para a comunicação de dados. Não importa o caminho. O que é importante é a minha origem e o meu destino. Então, se alguma base militar era destruída, não teria problema. Por quê? Porque ela ia trafegar por outro caminho. Então, eles começaram a investir nesse projeto. E aonde eles encontraram esse projeto de comunicação dividida?
na academia. Então, eles viram assim, opa, o que os acadêmicos estão pesquisando? Eles estão pesquisando um modo de comunicação, de divisão de informação, que pode seguir diversos caminhos. E aí eles falam assim, opa, esse projeto é interessante e poderia servir lá no Exército. Então, a gente fala que a internet ela surgiu do meio acadêmico, mas foi financiado pelo Departamento de Defesa americano. E aí você para perceber, né? Você fala, poxa, coisa estranha, né? O Exército financiando, né? Tipo, uma coisa assim tão boa para a gente. E aí, se você parar para pensar, todo esse caráter aí de guerra é um caráter meio que tipo dúbio, né? Antagônico. Porque, de um lado, ele mata famílias, destrói lares, mata pessoas, acaba com vidas, mas, de um outro lado, as guerras também têm o quê? Um grande avanço tecnológico. Então, eles proporcionaram grandes mudanças na nossa sociedade, como foi a questão da internet. E aí, a internet começou a nascer. E a internet começou a nascer e ela começou a crescer. No começo, eram algumas academias, né, no caso ali, algumas universidades americanas, trocando informação, e aí eles começaram a achar o projeto interessante, foi chamado novas universidades, foi chamado novas instituições, e todo mundo trafegando dado lá na internet. E aí, eles falaram assim, a gente precisa começar o quê? A padronizar os protocolos. E aí surgiu ali a questão da padronização do TCP e do IP. Passado um tempo, surgiu um protocolo muito específico, que é o quê? O HTTP, que permitiu o quê? A exploração comercial da internet. Então, empresas começaram a ver a internet não como uma base de dados lá entre doutores lá de universidades americanas, mas também como uma possibilidade de exploração comercial. Então, qual que era a ideia? Era assim, poxa, eu consigo colocar informação, consigo colocar os meus produtos e os clientes vão acessar os sites e vão ver aquelas informações e vão falar assim, opa, dá para comprar aquele site. Então, começa o quê? Um novo movimento na internet. Começa, então, aí o crescimento acelerado devido a essa exploração comercial. E aí, só para mostrar para vocês, tá, é uma imagem aí do site da UOL, de 1996. Está aqui a data. Tá, a imagem mais antiga. Até por uma questão de curiosidade, não sei se vocês param para perceber, né? Mas a internet também, devido a essas constantes mudanças que ela sofreu, ela tem história. Então, até para mostrar para vocês, essa daqui é uma parte da história da internet. Tá? Na questão aí de como que eram construídas as páginas da internet. Então, se alguém quiser depois, pode entrar no site chamado lá Internet Archive. De tempos em tempos, eles vão tirando fotos dos sites. E aí você pode procurar lá qual que é o site que você quer e ver como que era a internet, e como que ela foi mudando de tempos em tempos. E aí eu achei essa foto aí, de 1996, do site da UOL. E percebam que aqui no Brasil também já estavam pensando em exploração comercial. Tanto que a gente vê aqui os banners de propaganda. Tá? Então, aí, diversas coisas aí que foram mudando. E a partir de então, né, a internet continuou crescendo e num ritmo cada vez mais acelerado. Mas como que funciona a internet? A gente já viu uma parte aí de manhã, só reprisando aí para algumas pessoas. Funciona no modelo de camadas. Então, aquela nossa dificuldade de conversa tem que ser traduzida para as máquinas. Em que sentido? Imagina lá, uma pessoa querendo conversar com outra. As duas pessoas vão conversar se elas estiverem falando línguas diferentes? Não adianta eu falar português e o outro falar japonês. Essas duas pessoas não vão se conversar. Máquinas é a mesma coisa. As máquinas têm que falar a mesma língua. Só que essa tarefa de língua não é uma tarefa fácil. Até porque a gente sabe falar português, falar japonês, são línguas difíceis de falar. E as máquinas também têm essa dificuldade. Então foi criado ali um modelo de camadas, um modelo TCP/IP, para permitir essa comunicação entre máquinas. Só que, como a nossa língua também tem diversas dificuldades, diversas tarefas, como ortografia, semântica, sintática, para construir uma comunicação, para as máquinas acontece a mesma coisa. E essas tarefas são reproduzidas nesse modelo, onde cada uma das camadas é responsável por determinada tarefa. E quem aplica essa tarefa são os protocolos, que vão se localizar dentro de cada uma dessas camadas. E aí, quando a gente começa a colocar todos os protocolos lá em pilha,
a gente acaba tendo essa estrutura em formato de ampulheta. Nessa estrutura de formato de ampulheta, a gente tem um ponto único de falha, que fica onde? Bem no meio, que é quem segura toda essa estrutura. E quem está bem no meio? O protocolo IP. No caso, era o IPv4, agora o IPv6. Então, percebam, quando a gente tinha só o IPv4, se a gente tivesse algum problema no IPv4, toda essa estrutura de comunicação falhava. E era o que a gente tinha no momento. Tanto que teve que mudar para o IPv6. Mas vamos entender para que serve o protocolo IP, né? Ele serve para identificar a máquina na rede, para fazer com que elas se comuniquem entre si. Como assim? O endereço IP vai servir como se fosse o endereço postal. Então, para duas máquinas se conversarem, para a gente ter ali mais ou menos uma ideia, seria mais ou menos como duas casas querendo se mandar uma carta para outra. Então, como que você faz para mandar uma carta para determinada casa, para determinada pessoa? Você escreve o endereço postal na carta e o correio se encarrega de entregar aquela carta. Com as máquinas tem que acontecer o mesmo. Se você quer mandar uma mensagem para outra máquina, seja para o servidor do Google para acessar o site dele, seja para o servidor do Facebook para acessar o site do Facebook, você precisa mandar uma mensagem para ele. E essa mensagem tem que ir com o endereço dessas máquinas. Só que, nessa questão aí de endereços, né, a gente tem que identificar que cada um tem que ter o seu. Então aí a gente vê que é importante. Então ali, a máquina, no nosso caso, vai ter o nosso endereço, que vai ser o endereço postal, e o nosso correio seria ali a equivalência, por exemplo, dos roteadores. Quem que vai entregar o nosso pacote para chegar lá no servidor? Vai ser o roteador. Então, fazendo ali o paralelo com o mundo real. Então, o endereço IP é importante porque ele identifica a máquina e permite que os roteadores consigam encaminhar de uma origem para um determinado destino o seu pacote. Então, percebam como ele é importante. E se ele é tão importante, até porque a gente coloca nessa estrutura, se esse protocolo tiver algum problema, essa estrutura cai. Mas qual que era o problema do IPv4? Né? O principal deles, né? É que ele tinha 4,3 bilhões de endereços. Só que se a gente pensar assim, quantas pessoas tem no mundo? Tem ali, perto de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Se cada uma quiser ter um dispositivo conectado na internet com um endereço IPv4 público, a gente vai conseguir? Não. Não existem endereços suficientes. Então, o que foi feito? Na hora que eles chegaram nesse problema, eles falaram, poxa, a gente precisa dar uma solução, porque senão a internet vai parar de crescer. E aí a gente pode chegar em diversas soluções, até com, por exemplo, rodízio de internet. Hoje você utiliza, amanhã é o seu vizinho, depois de amanhã é o seu outro vizinho, depois de amanhã é outro vizinho, outro vizinho. E aí você usa só um dia por semana. Só que são soluções ruins. E aí o pessoal do mundo inteiro começou assim, não, a gente precisa salvar a internet, precisa se reunir e salvar a internet. E para piorar o problema, no começo, eles tinham uma distribuição de endereços de maneira ineficiente. E como que era essa distribuição? Era uma distribuição baseada em classes. Então, a gente tinha classes A, B e C. Aqui, o número de redes, vamos fazer um paralelo, seria ali o número de empresas. E aqui o número de hosts seria o número de máquinas por empresas. Então, vamos imaginar lá, eu tenho uma empresa com 250 máquinas. Que classe que eu entro? Na C. Mas, se eu comprar mais 10 computadores, contratar mais 10 funcionários, que classe que eu entro? Na B. Então, eu estou lá com 260 máquinas. Só que a classe B me dá a possibilidade de ter 65 mil máquinas. E o que eu faço com todos aqueles outros endereços? Nada. Então, o que acontecia é que as empresas guardavam na gaveta todos aqueles endereços. Então, se a gente já tinha poucos endereços, no momento que a gente distribui e gera desperdício, a gente tem menos ainda. Então, o pessoal viu isso e falou assim, não, a gente precisa salvar a internet. Não dá para a gente pensar ali em rodízio, não dá para pensar em outra solução. E aí, eles se reuniram no IETF, num grupo de trabalho, falando lá assim, ó, a gente precisa achar soluções para dar sobrevida para o IPv4. E aí, nesse grupo de trabalho, eles reuniram pesquisadores do mundo inteiro, reuniram
pessoas de provedores, no caso aí, administradores, fabricantes, programadores, todo mundo se unindo para o quê? Para achar uma solução. Inclusive, qualquer um de vocês pode participar dessa instituição, porque o IETF é aberto. Então, fica ali um convite para vocês. Basta você só assinar a lista de e-mail e começar a opinar. Do mesmo jeito que tem a governança, que vocês estão opinando, existe a questão de opinar com padrões de internet, né, numa questão mais técnica. Então, aí fica um convite. E aí eles começaram a falar assim, não, vamos juntar todo mundo e vamos tentar resolver esse problema. E eles chegaram em 3 grandes soluções. A primeira delas, o CIDR, depois o DHCP e o NAT. Quais são essas 3 soluções, né? Vamos explicar cada uma delas. Primeira delas, CIDR, é o fim do uso de classes. A gente não viu que trabalhar com classes gerava um desperdício? Aqui, a gente tivesse 260 máquinas, a gente ganhava 65 mil. Precisava de tanto? Não, não precisava. Então, classes é uma coisa ruim. Vamos começar a trabalhar com prefixos. Então, a gente vai entregar de acordo com a necessidade. Então, você precisa de tantos endereços para tantas máquinas? Toma aqui. Se você quiser comprar mais máquinas, o que você faz? Você pede mais um pouquinho e a gente te dá mais um pouquinho. Então, a gente começa a entregar de acordo com a necessidade. Então, a primeira ideia, mais simples de todas, é abolir aquele uso de classes e entregar tamanhos apropriados. Pois isso, a gente tem o quê? O DHCP, que está lá escrito como alocações dinâmicas. Vamos tentar entender isso. DHCP é uma máquina que vai fornecer endereços dinamicamente. Mas como que isso vai ajudar o esgotamento, né? Vai salvar a questão do IPv4? Vamos parar para pensar. Eu quero usar a internet. Aí eu vou logar lá, eu vou usar o Wi-Fi, vou acessar o Wi-Fi, conecto o meu computador. Para eu usar a internet, eu preciso de um endereço IP. E aí eu vou lá e pergunto lá para o servidor. Servidor DHCP, tem algum endereço que você possa me dar? E ele fala assim, está aqui um endereço para você. Aí ele me dá, eu uso na internet. No momento que eu quero sair da internet, parar de usar, eu devolvo esse endereço. Devolvi para esse servidor e ele vai pegar esse endereço e vai alocar para outra máquina. Aí a outra máquina vai usar na internet. No momento que não quiser, devolve, que vai poder ser alocado para outra. Então, eu consigo, com o mesmo endereço, alocar diversas máquinas na internet, só que não ao mesmo tempo. Então, entrou na internet, você ganha ali o seu endereço para poder navegar. Sai da internet e me devolve. Então, percebam que isso daí gera aí uma economia de endereços IPv4. E depois disso, a gente tem o quê? O NAT, que permite conectar uma rede inteira de computadores usando apenas um endereço válido. Qual que é a ideia do NAT? É trabalhar com um esquema de privado e público. Então, eu vou ter endereços privados, que são endereços que são para usar internamente, mas que não podem utilizar na internet como um todo. Então, como funciona? Vamos pegar ali o nosso paralelo. Eu quero acessar a internet. Eu vou lá, peço lá para o Wi-Fi, quero acessar a internet. E aí ele vai me dar um endereço privado, 192.168, seja alguma coisa assim. Eu pego aquele endereço, mas toda vez que eu quiser acessar a internet, eu tenho que mandar para o NAT, para ele fazer uma tradução, uma máquina que vai trocar aquele endereço privado por um endereço público. Eu mando para ele, aí ele vai traduzir, esse 192.168 vai virar 200 alguma coisa. E manda para a internet. Quando ele receber a resposta, ele vai olhar na tabelinha. Quem que eu troquei para 200? Foi o 192.168 lá do Eduardo. Então eu vou trocar de novo no pacote e vou mandar para dentro. Então ele vai ficar o quê? Fazendo a tradução de pacotes. Então eu consigo que todo mundo aqui se conecte na internet utilizando apenas um endereço só, fazendo uma tradução. Então eu troco ali de um endereço privado para um endereço público. E aonde que isso acontece? Isso acontece na sua casa. Se você não percebeu, todas essas coisas acontecem lá no seu roteadorzinho. Então, quero entrar lá no Wi-Fi da minha casa. Cheguei, conecto lá no Wi-Fi. O que acontece? Meu computador vai pedir um endereço para se conectar na internet. Então, ele vai conversar com o DHCP do meu roteadorzinho. O DHCP do meu roteadorzinho vai me entregar um endereço privado. Quando eu quiser acessar a internet, eu vou mandar uma mensagem para quem? Para o roteadorzinho. E o meu roteadorzinho vai ver, é o endereço privado do Eduardo, que eu dei para ele agora há pouco. E vou traduzir para um endereço público.
Então ele troca o meu pacote, muda lá para o endereço público e manda para a internet. Quando vier a resposta, ele vai ver, opa, quem que é na tabelinha? Vou trocar aquela informação e mandar para o computador do Eduardo. Então perceba que essas soluções são aplicadas na sua casa e você acaba nem percebendo. Mas foi o jeito de prolongar a vida do IPv4. Por que prolongar? Porque a gente chamou aquilo lá de soluções paliativas. O que é paliativo? Não duradouro. Ou seja, aqui não foi eficaz na medida de salvar o IPv4. Então eles deram ali uma sobrevida para o IPv4. Mas vamos entender essa sobrevida. No momento que ela foi aplicada, lá em 1995, a internet estava crescendo num ritmo. E aí, aplicando todas essas regras, a gente percebeu o quê? Uma queda de crescimento de 14%. Então ali deu um pequeno degrauzinho. E ele continuou crescendo no mesmo ritmo depois. Então, foi ali meio que insensível para o crescimento da internet. Tanto é que, se você for ver a data lá, 1995, e ver o gráfico de crescimento da internet, 1995 está bem aqui no comecinho do gráfico. E aí você vê, olha quanto a internet cresceu, até lá 2015, 2016, em questão de número de usuários. Aquela queda de 14%, que foi aqui, foi praticamente irrisória. Então, o pessoal fala assim, poxa, a gente tentou salvar o IPv4, mas não conseguimos. E, para piorar, né, a internet ela passou por várias revoluções. No começo, ela o quê? Interligava máquinas. A gente tinha lá um computador conversando com outro computador. Depois disso, teve o quê? Uma revolução. A internet começou a ligar pessoas. Aí você tinha o seu celular querendo conversar com outra pessoa, ou pelo seu desktop, ou pelo seu tablet. Então, uma pessoa conversando com outra pessoa na internet. E agora a gente tem o quê? A internet das coisas. Ou seja, uma coisa conversando com outra coisa. E às vezes nem depende de uma comunicação de um ser humano no meio. Então perceba que são diversas fronteiras novas da internet. E aí a gente vê que cada vez mais novos dispositivos estão entrando na internet. E estão demandando endereços IPs, e estão precisando se comunicar. Até a gente brinca lá na questão lá da balança e da geladeira. Né? Um dia você chega na sua casa, sobe na balança, a balança vê que você engordou 3 quilos e trava a geladeira. Uma conversando com a outra, trocando dados, informações. Então percebam que cada vez mais a gente vai ter o quê? Usos de endereços IPs. Mas quem que fornece esses endereços IPs? Né? Quem fornece é uma instituição a nível mundial chamada IANA. Até porque 2 casas não podem ter o mesmo endereço postal. Então 2 máquinas não podem ter o mesmo endereço IP. Então a gente precisa ter o quê? Uma regularização. E essa instituição a nível IANA, ela tem todos os endereços IPs do mundo. E no começo de 2011, acabou os endereços IPv4 dela. Então a nível mundial não existe mais endereços IPv4. O estoque mundial se esgotou. Mas ficaram o quê? Os estoques regionais, que ficaram para as instituições a níveis de região. Então a gente vê aqui o LACNIC, que cuida da América Latina mais o México e o Caribe, o ARIN, que cuida da América do Norte, o RIPE, que cuida da Europa e um pouco da Ásia, o AFRINIC, que cuida da África, o APNIC, que cuida um pouco da Ásia e da Oceania. Então, a gente começa a ter só os estoques a níveis regionais. E se você for vendo ali, está tudo em data 2014, 2012, 2011, foram as datas que o quê? Começaram a se esgotar os endereços regionais. O único lugar que a gente está mesmo tranquilo é a África. Então aqui tem mais endereço, até porque a internet lá cresce num ritmo menor do que nos outros. Então perceba que não tem muito mais endereços IPv4. Então não teve jeito. Foi o quê? Necessário criar um novo protocolo. No caso, o IPv6. Então, novamente, reuniu o grupo de pesquisadores lá no ETF e eles criaram o IPv6. O quê? Um protocolo mais robusto com muito mais coisas. Porque eles falaram assim, poxa, qual que é o problema do IPv4? O problema do IPv4, o principal deles é o esgotamento. Ah, mas o IPv4 tinha outros problemas? Tinha. Então, vamos, já que vai criar um novo protocolo, vamos criar uma versão
corrigindo esses outros pequenos problemas. Não vamos ficar só num problema grandão. E aí eles fizeram lá o IPv6 com maior capacidade de endereçamento, com 128 bits, e arrumaram outras coisas. Simplificaram o cabeçalho, criaram cabeçalhos de extensão, criaram identificador de fluxo, criaram a questão aí de autenticação e privacidade com o IPsec. Tá? Então eles fizeram diversas outras mudanças aí, tudo para melhorar nesse outro protocolo. E aí quando a gente começa a comparar o protocolo IPv4 com o IPv6, no IPv4 a gente tinha 4 bilhões de opções. No IPv6, a gente tem esse número aqui que representa a magnitude de endereços. Que é aí, ó, se for pensar unidade, dezena, centena, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, até a gente chegar no 341 decilhões de endereços. Então é um número aí bem exorbitante aí da questão de endereço. É quase como se você quisesse dar um endereço IPv6 para cada grão de areia no universo. É como criar uma internet IPv4 para cada estrela no universo. É como se a gente quisesse dar muito endereços IPv6, né, para diversas coisas. Então o pessoal faz várias analogias. Mas como que a gente pode tratar esse endereço tão grande, né, nessa questão aí do IPv6? Então a gente tem ali os endereços. No IPv4 ele era representado ali por ponto. Eram 4 campos indo de 0 a 255 na escala decimal. E a gente tem a representação do IPv6 logo embaixo, com 8 campos, todos separados com 2 pontos, 2 pontos. E em cada campo a gente vê 4 dígitos hexadecimais. Então a gente para de trabalhar na escala decimal e começa a trabalhar na escala hexadecimal. Então aí cada um ali é um dígito hexadecimal. E os hexadecimais são representados de 0 até 9 e de A até F. Então perceba que começaram a ter letras dentro dos endereços IPv6. E letras, em conjunto, formam o quê? Palavras. Então, se você for dar uma olhada ali, ó, a gente tem 2001, 0DB8, fica a dica, 1, 2, 3, 4, baba, baby, baba. Então, começaram a surgir aí várias palavras dentro do endereço IPv6. E o pessoal fez um monte de piadinha. Tá? Então, aí mostra como que é a representação, né? Ah, Eduardo, mas eu já vi endereços IPv6 muito menores, como esse daqui. Por que eles são menores do que aquele outro lá? Porque o pessoal percebeu que seres humanos iam ter dificuldade na hora de transmitir aquela informação. Então poderia lá 2001, 0DB8, F1CA, D1CA, 1234, BABA, BBE, BABA. Isso para transmitir para uma pessoa é um pouco complicado. E no começo, a gente vai ter o quê? Um monte de zeros. Então poderia ter números assim, tipo 2001, 0DB8, 0000, 0000, baba, 0000, baba. Sabe? Quantos zeros eu falei conversando com vocês? Né? Então, para evitar esses problemas de conversa entre seres humanos, surgiram algumas regras de abreviação dos zeros. Então, por isso que vocês vão ver aqui endereços IPv6 menores, que é onde está abreviado, são zeros. Então, aí só passando uma ideinha aí para vocês, zeros à esquerda. Então, por exemplo, a gente sabe que cada campo é formado por 4 dígitos hexadecimais. Então, aqui está vendo 4? Na verdade, tem 3 zeros na frente. Está vendo 22 aqui? Tem 2 zeros na frente. Você pode omitir zeros à esquerda. Depois disso, um conjunto formado por um ou mais campos consecutivos só de zeros, você pode abreviar uma vez só por 2 pontos, 2 pontos. Então, ó, não falei que tinha 8 campos? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, estou vendo 5 campos. Aqui tem 3 campos só de zeros consecutivos. Então, aí você pode abreviar por 2 pontos, 2 pontos. E, por fim, se tiver um outro campo só de zero, você pode trocar por um zero só. Então, você acaba aí criando endereços muito menores do IPv6. Tá? Fica bem mais fácil de você transmitir para uma pessoa. Mas lembra, essas são técnicas aí de compressão do endereço, no caso aí para transmitir para outra pessoa. Para uma máquina, ela vai entender 128 bits e não vai fazer diferença. Então, você pode aplicar quantas regras você quiser, você pode aplicar
poucas regras, as que você quiser, as que você mais se sentir confortável. Isso vai fazer alguma diferença para a máquina? Nenhuma. A gente só está mostrando para vocês para o quê? Que é uma maneira de vocês poderem transmitir informação de maneira mais fácil. Então a gente tem ali os endereços IPv4 e IPv6. Com relação às URLs, né? A gente tem ali a do IPv4 e IPv6. O que muda? 2 pontos representavam o que é? Dentro da URL, porta. Então aqui era o número da porta. Se você colocar na URL do IPv6, você vai ver que o quê? Parece que é dentro do endereço IPv6. Só que não é. Então você tem que separar entre colchetes. Essa é uma das nomenclaturas que a gente vê na literatura. Tá? Existem outras, mas essa é a mais comum. Tá? Então aqui são particularidades. Por que você está vendo endereços em número na URL? Porque a gente comentou hoje, como funciona a internet, da questão de DNS. Se você não quiser fazer a consulta com DNS, você pode acessar um site via o endereço IP, que é esse caso. Então, 200.60.422, eu estou falando que é o endereço da máquina. Aí você faz uma comunicação mais rápida, porque você não precisa fazer aquela comunicação com o servidor DNS, para ele resolver o seu nome. Só que você pode fazer isso tanto em IPv4 e em IPv6, por isso que a gente mostra a diferença. Tá? Então são coisas que mudou. Outras coisas que mudaram, né, com relação ao cabeçalho, né, a informação que a gente coloca na camada de rede. Aqui a gente tem o IPv4 e aqui a gente tem o IPv6. Então, ó, informações. O que está em vermelho foi removido. Então, olha, são 6 campos do cabeçalho IPv4 que deixaram de existir lá no IPv6. O que está em amarelo, ele foi reposicionado e mudou de nome. É a mesma função, só que mudou de nome. Até por algumas coisas aí mais suscetíveis das coisas que eles representavam. Pois disso, ó, o que está em azul é um campo novo do IPv6. E, por fim, o que foi mantido são os 3 campos do IPv6, os 3 campos que ficaram iguais do IPv4 no IPv6, só que mudaram de tamanho. Então, perceba aí, são as alterações que a gente tem do IPv4 para o IPv6. E aí eu pergunto para vocês, poxa, olhando para isso, uma máquina que fala IPv4 consegue falar para uma máquina que fala IPv6? Não. Como que você percebe isso? A máquina que fala IPv4 fala coisas que estão em vermelho e a máquina que está em IPv6 fala coisas que estão em azul. Então, é eu falando português e o Thiago falando japonês. A gente vai conversar? Não. São 2 coisas muito diferentes uma da outra. Então, diretamente, o IPv4 não conversa com o IPv6. Então, se você quer acessar uma máquina com o IPv4, você tem que utilizar o IPv4 no seu começo de conversa. Se você quer acessar uma máquina com o IPv6, você tem que utilizar o IPv6. Tá? Não adianta querer mesclar os 2. Então, ali, ó, o IPv6 não é compatível diretamente com o IPv4. Então, tem que trabalhar com os 2 de maneira separada. E como que era o processo, né, de migração dos 2 protocolos? O que o pessoal esperava? Até porque o IPv6 surgiu lá em 98. Qual que era a ideia? A gente continuar utilizando o IPv4, tá? Ali, ó, era no primeiro momento, mas no momento que a gente tivesse que trocar máquinas obsoletas, porque afinal, na internet, ficar utilizando uma máquina de 10 anos atrás é uma coisa absurda. É que nem você pegar o seu celular. O seu celular tem 10 anos? Não. Você tem o quê? Uns 3 anos, 2 anos, 1 ano. Alguns são até mais novos. Então, as tecnologias na área de internet, elas ficam obsoletas muito rápido. Então, era uma coisa assim de ideia de que você, no momento que tivesse uma máquina obsoleta, você ia comprar uma máquina nova, só que com IPv6 também. Então, ela ia fazer IPv4 e IPv6. Então, você ia trocando as suas máquinas com o tempo e não ia sofrer o impacto da mudança. No momento que todas estivessem utilizando IPv4 e IPv6, a gente poderia fazer o quê? Desativar o IPv4 e ficar só com o IPv6, porque afinal o IPv6 é o quê? O sucessor, tá? Para dar continuidade. E aí ficaríamos só com um protocolo. Então, qual que era o plano ideal, né? A gente tinha ali o IPv4 se esgotando, a internet continuando crescendo, só que a gente ia trabalhar com o IPv6 em conjunto. Então, ia entregar os 2. Até o momento que tudo tivesse IPv6. Nesse momento aqui, a gente poderia o quê? Desativar o IPv4. Por isso que a curvinha começa a voltar a subir. Então, começamos ali a recuperar os endereços IPv4.
E a gente tinha lá, de 2000 até 2010, que era mais ou menos o esperado, mais de 10 anos para fazer isso. Só que você acha que foi isso que aconteceu? Tanto aqui no Brasil, como fora do Brasil? Não. O que aconteceu foi que a internet continuou crescendo, o pessoal continuou trabalhando com o IPv4 e esqueceu do IPv6. Até que a gente chegou nesse momento. Não tem mais IPv4, e aí o pessoal quer continuar utilizando a internet e não tem jeito. Precisa começar a trabalhar com o IPv6. Por isso que aqui o crescimento está sendo bem mais rápido agora. Só que tá nessa situação, é uma situação ruim. Então, é os nossos problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje. Só que isso não é só no Brasil, é a nível mundial. Todo mundo está enfrentando esse problema. Então, o que a gente vai ter? O fim do IPv4 antes de todo mundo tiver com o IPv6. Então a gente precisa o quê? Prolongar a vida do IPv4. Por que prolongar? Porque imagina, chegar lá um provedor para você. IPv6 é o futuro, estou te dando só IPv6. Não tenho mais IPv4, me desculpa, mas IPv6 é futuro, você vai conseguir usar a internet. Aí você viu a palestra e falou assim, realmente, IPv6 é o futuro, para mim tá bom. Aí você começa a usar a internet. E aí você consegue acessar o site do Google, acessar o site do Facebook, mas aí você começa a acessar os seus blogs lá e não consegue acessar. Aí, outros sites de informação você não consegue também. Por quê? Porque a maioria ainda está só em IPv4. Aí você fala, poxa, mas a gente está aqui brigando, falando que a internet tem que ser de todos, não pode ter filtro, tem questão de neutralidade, o cara está me entregando a internet pela metade? Tá. Por quê? As coisas na internet estão a maioria em IPv4. Então não adianta ele só te entregar IPv6. Ele tem o quê? Que dar sobrevida para o IPv4. Por quê? Porque você quer usar a internet indistintamente. Você não quer usar só metade da internet. Então, não dá. Tem que dar essa sobrevida para o IPv4. Então, é aquilo que a gente chama de IPv4 compartilhado. Lembra que a gente comentou do NAT? Né, que acontece lá na casa de vocês, trocam de endereço privado para um endereço público. Então, você conecta várias máquinas em cima de um endereço só. O que o pessoal está fazendo aqui no Brasil? Está entregando endereço privado na sua casa. Então, o seu roteador, ele traduz de um privado para um privado, para chegar lá na borda do provedor, traduzir de um privado para um público. Então, está fazendo dupla tradução. Só que lembra, essa tradução é uma gambiarra. Para quê? Para dar sobrevida ao IPv4. É uma gambiarra que gera atraso, porque vai ter uma máquina que vai ler o pacote, vai traduzir e vai guardar na tabela. Então, ela é uma máquina que está gastando memória, que está gerando atraso e que está piorando a comunicação. E agora a gente tinha uma, agora a gente tem duas. Depois vai ter mais. Então, se a gente não mudar para IPv6, a gente está piorando a nossa internet sem perceber. Porque a gente está trabalhando com essas técnicas que são gambiarras para dar essa sobrevida. Só que lembra, né, a gente comentou hoje de manhã, são sistemas autônomos. Não adianta você querer falar assim, todo mundo deveria mudar para IPv6, vamos obrigar. Não tem como isso. Afinal, a internet é uma questão global, não tem dono, e todo mundo tem autonomia de gerência do seu próprio sistema. Então não é fácil você fazer essa mudança. Por isso que a gente comentou lá que a área de redes ela é um pouco ossificada. Porque você precisa de um movimento global e para as coisas irem para frente. E nem todo mundo está fazendo isso. Alguns ainda estão um pouco mais atrasados. Mas a gente tem que mudar. Então aqui a gente está piorando a conexão da internet para tentar dar essa sobrevida para todo mundo começar a colocar os sites em IPv6 e colocar conexão via IPv6. Então é muito nítido você ver agora o pessoal entregando endereços privados. Só que lembra, toda a sua comunicação vai passar por essa maquininha. No caso lá do seu roteador de casa, isso é muito fácil de você perceber. Se aquele seu roteador de casa trava, o que acontece com todos os seus dispositivos na sua casa? Ficam sem internet. Agora a gente está montando uma outra maquininha que vai fazer de um provedor inteiro. Então, por exemplo, da Oi, da Telefônica. Se aquela máquina trava, o que acontece? O provedor inteiro fica sem internet. Porque ele está fazendo tradução. Então percebam aí que a gente está colocando o quê? Mais gargalos na internet. Por quê? Porque a gente não fez a nossa lição de casa, que era o quê? Mudar para IPv6. Então, esse é o momento de sobrevida, até tudo está com IPv6, e aí a gente vai desativar o IPv4 e ficar só com o IPv6.
Essa é a ideia. Tá? Mas por que a gente chegou nesse problema? A gente chegou nesse problema por causa do ovo e da galinha. Aquilo lá. Qual veio primeiro? O ovo ou veio a galinha? Né? Qual nasceu primeiro? E foi a mesma coisa, só que na questão de provedores de conteúdo e provedores de acesso. Lembra lá dos sistemas autônomos que eu comentei antes? Temos ali os provedores de conteúdo, como Google, Facebook, tá? Que colocam UOL, Terra, que colocam conteúdo na internet. E, do outro lado, a gente tem o quê? Os provedores de acesso. Que é o quê? Oi, TIM, GVT, Telefônica, que chega na nossa casa com internet. E qual que foi a ideia de cada um deles? Eles falam assim, vamos pegar lá dos provedores de conteúdo. Poxa, eu vou ter que mudar o meu site para ele responder tanto IPv4 como IPv6. Vou ter que gastar dinheiro nessa mudança de servidor, tudo. Daí ele fala assim, poxa, mas tem alguém acessando via IPv6? Ah, não tem. Ah, mas quando tiver e o pessoal reclamar, eu mudo. Aí eu gasto dinheiro e compro. O provedor de acesso pensou a mesma coisa. Falou assim, poxa, eu vou ter que trocar roteadores que estão na casa do cliente, vou ter que incomodar um monte de gente só porque tem que mudar para IPv6. Mas tem alguma coisa para os meus clientes acessarem via IPv6? Que só esteja via IPv6 ou está tudo em IPv4? Ah, está tudo em IPv4. Ah, quando tiver coisas em IPv6 só, e o pessoal vai começar a reclamar, eu troco. Então ficou nessa. Quem vai primeiro? Nenhum dos dois foi, e a gente chegou nesse momento que não tem mais endereço IPv4 e precisa mudar. Por isso que a gente fala lá, o ovo da galinha. Nenhum dos dois se mexeu. E aí, observando isso, aquelas instituições de governança falaram assim, cara, a gente precisa dar um sacode nisso, né? Precisa dar uma mexida. A gente precisa promover o IPv6. A gente não consegue obrigar, mas a gente consegue ajudar. Então, vamos fazer o quê? O Dia Mundial do IPv6. Até porque, quando surge uma tecnologia, a primeira coisa que o pessoal faz é assim, nossa, eu tenho medo. Será que isso daí vai funcionar? Será que vai travar meu computador? Será que o site vai parar de funcionar? Então, o IPv6 no começo também surgia muito medo. E aí o pessoal criou esse Dia Mundial do IPv6. Que foi o quê? Olha, pessoal, vamos habilitar IPv6 num dia só. Se estiver funcionando, fica ok, mas se não funcionar, você desliga. Vamos fazer só um teste, vamos ver como que se porta. E nesse dia ali, mundial do IPv6, que foi 8 de junho de 2011, a gente foi atrás de quem? A gente foi atrás dos provedores de conteúdo. Por quê? Porque é mais fácil você mudar a infraestrutura de um site do que mudar a infraestrutura de um provedor de acesso, que vai passar um monte de roteador lá e colocar tudo em IPv6. E aí a gente foi atrás do Google, do Facebook, do Yahoo, do Terra, do UOL. Então, foi ali uma iniciativa da Internet Society, da ISOC, que o NIC-BR acatou, e diversas outras instituições mundiais começaram a acatar também. E aí foi esse dia que era o nosso teste do IPv6. E o que deu nesse dia? Que foi um sucesso. Praticamente não houve problema. Então, tanto que a gente encheu tanto o saco deles, falando assim, põe IPv6, põe IPv6. E aí eles colocaram e viram que não deu nenhum problema, eles continuaram. Então, desde então, o Google, o Facebook já deixaram com o IPv6. O UOL, Terra. Porque, afinal, eles gastaram dinheiro, fizeram o teste, deu tudo certo. Se já está funcionando, deixa funcionando. Só que, quem que estava acessando o via IPv6 naquele dia? Poucas pessoas. Então, ele foi um teste que teve a sua limitação. Porque muitos clientes só acessavam via IPv4, e isso daí não deu nenhum impacto. O que foi via IPv4 ficou via IPv4. São só aqueles que estavam com o IPv6. Então, ele teve a sua expressão a nível mundial, porém não teve muito tráfego para ser medido. E aí o pessoal do NIC-BR começou ali a estudar. Será que a gente consegue fazer um teste melhor? Um teste aí a nível nacional? E aí a gente juntou lá os provedores de conteúdo para discutir. Será que a gente consegue fazer um teste? E aí foi numa ideia lá do Terra, que a gente o quê? Falou assim, a gente procedia o quê? Começar a bater atrás dos provedores de acesso. E pedir para eles colocarem IPv6. Tá bom, vamos fazer isso. Então vamos lá. Oi, põe IPv6 para a gente testar? Não. TIM, põe IPv6 para a gente testar? Não. Telefônica, põe IPv6 para a gente testar? Não. Daí eles falaram assim, poxa, como que a gente pode quebrar esse ciclo se nenhum provedor de acesso quer botar IPv6? Será que tem algum evento relacionado à internet que as pessoas vão para utilizar a internet aqui no Brasil? Daí eles falaram assim, opa, tem a Campus Party. As pessoas vão lá para usar a internet. E se a gente conseguir IPv6 na Campus Party? A gente vai conseguir um alto tráfego?
Opa, vai. E aí a gente chegou lá na Campus Party. Ó, Campus Party, a gente vai patrocinar vocês, mas se vocês colocarem IPv6. E eles falaram assim, deixa com a gente. E aí foi o quê? Foram atrás lá da Telefônica na época e falaram assim, bota IPv6, porque o pessoal do NIC-BR está pedindo, tudo. E eles colocaram. E a gente chama esse evento aí de Semana do IPv6, que foi uma semana inteira de IPv6. E aí a gente foi de novo atrás dos provedores de conteúdo para colocar IPv6 naquele dia. Coloca IPv6, vamos ver, nessa semana. E aí a gente chama lá de nosso teste, né, que foi aqui um teste tupiniquim aí do IPv6, que foi um teste que com muito tráfego a gente percebeu que ainda foi um sucesso. O IPv6 não atrapalhava a comunicação. Tá? É um teste brasileiro aí que teve a sua repercussão, porque teve bastante tráfego. E aí passou mais um tempo, teve o quê? O lançamento mundial do IPv6, né, no dia 6/6/2012, né, um dia muito particular. Que foi o quê? O IPv6 agora é para valer. Então, a gente já testou, já viu que dá certo, vamos todo mundo agora mudar para o IPv6. E aí, novamente, as instituições começaram a bater de porta em porta, falando, vamos habilitar IPv6, vamos habilitar IPv6, vamos habilitar IPv6. Só que agora a gente não bateu só nos provedores de conteúdo com o site, a gente começou o quê? A bater nos fabricantes e colocar também nos provedores de acesso. Então a gente foi atrás de diversos fatores. E a gente deu que também foi um grande sucesso. Muita gente começou a migrar para o IPv6. Tá? Tanto é que se a gente for olhar o sucesso dos eventos, aqui teve o Dia Mundial do IPv6, tudo medido lá no NIC-BR. Aí depois aqui a gente teve a semana do IPv6, teve ali o seu aumento. E aqui a gente teve o lançamento mundial. Aqui foi durante a semana que a gente viu o crescimento do tráfego. E aqui a gente vê antes do lançamento mundial. Por que antes do lançamento mundial? Porque o lançamento mundial tinha repercussão internacional. Então ninguém queria fazer feio. O pessoal começou a ativar IPv6 antes. E falou assim, deixa ativado, já que está funcionando. Até que lá no dia do lançamento, todo mundo já estava ali meio tranquilo com o IPv6. E teve a sua repercussão aí nesse crescimento do IPv6. Tá? Mas quais são os riscos da não implantação do IPv6? Né? Se a gente não continuar com o IPv6, a gente vai ter o quê? Dificultar o surgimento das novas redes, porque não vai ter tanto IPv4, o pessoal vai lá pedir no NIC-BR e a gente não vai ter como distribuir. Vai diminuir o processo de inclusão digital, vai dificultar o surgimento de novas aplicações, vai aumentar técnicas como o NAT. Então, o NAT, quando surgiu, já quebrou um monte de técnicas. Quando a gente tem mais um NAT, quebra mais técnicas ainda, mais aplicações ainda. Então, não teve muito jeito. Então, cada vez que a gente bota uma gambiarra, outras coisas param de funcionar. Então, tem que lembrar que, se a gente não implantar, pode ser muito pior. E como que está ali a prospecção de futuro, né? Aqui foram passando os anos, isso aqui está até um pouco desatualizado, mas a projeção aqui que a gente tinha, lá de 2014, que era em 4 anos a gente ia ter o IPv6 passando o IPv4. Então ela era de 2014, em 2018 o IPv6 deve passar o IPv4. O que a gente tem visto hoje é que ele tem meio que seguido aqui no meio, né? Quando a gente for ver as análises do Google, tudo. Então, perceba que ainda vai demorar um pouquinho mais. Mas está crescendo de um nível mais ali exponencial. Não tão exponencial assim, mas está crescendo bem. Aqui a gente já está perto dos 12% aqui em 2016. 12 para perto de 15 aí no final de 2016. Tá? E só para mostrar para vocês que tem empresas grandes já trabalhando com o IPv6, inclusive em empresas aí brasileiras, no top lá 10 de medição, a gente vê ali, Fundação Parque Itaipu, está entre as 10 mais ali que já trabalham com IPv6. A gente vê diversas outras, mas o pessoal já está migrando, inclusive no Brasil. E o pessoal está cada vez mais demandando técnicos que tenham esse conhecimento, pessoas que saibam de IPv6. Mas como que está o estado atual da IPv4 no mundo, né? Comentar ali por cada uma daquelas instituições. Começando lá, verdinho, é o AFRINIC. Aqui é a curva lá de decaimento lá de IPv4 no AFRINIC. Então ali, para 2019, eles estão prevendo acabar os endereços IPv4 na África. Se eles entregarem sem nenhum filtro. Por quê? Dá uma olhada nesse azulzinho claro e nesse azulzinho escuro. Que é o quê? O azulzinho escuro é o da América do Norte. E o azulzinho claro é o da Europa. Tá vendo que eles estão caindo muito retinho?
É por quê? Porque eles estão em fase de esgotamento. Então eles têm um pouquinho, só que agora eles não entregam pediu, entrega, pediu, entrega, pediu, entrega. Eles não. Você pediu, você vai ganhar um pouquinho, e você só pode pedir esse pouquinho, um outro pouquinho, depois de um determinado tempo. Então você pode pedir pouquinho em pouquinho. Então está caindo bem devagarzinho. Por isso que você vai ver que as curvas deles, ó, é para terminar lá para cima de 2020. Só que isso significa o quê? Que eles já estão acabando. Então não adianta uma empresa falar assim, eu quero um blocão de endereço do IPv4. Não vai conseguir. Você vai conseguir de pouquinho em pouquinho. Tá aqui um pouquinho. Mas isso não me atende. Muda para IPv6. Ou então espera mais um determinado tempo para pedir outro bloquinho pequeno. Então é assim que estão o pessoal trabalhando. Depois disso, ó, vamos ver o roxinho. O roxinho é a América do Norte. Eles não colocaram nenhum filtro. Então, ó, em meados de 2015, eles chegaram em 0. Não tem mais IPv4 lá na América do Norte. Então, o pessoal chega lá, eu quero mais endereço IPv4. Não tem, tem uma fila de espera. Se alguma empresa falir, se alguém devolver, ó, a gente vai alocando na lista de espera. E aí eles zeraram. Até porque lá na América do Norte o pessoal tem essa filosofia de que não se deve intervir no mercado. O mercado se autorregula. Então, eles distribuíram. Agora quem não tem, ó, se vira, põe IPv6. Dá os seus pulinhos aí. Aqui na América Latina, que é o vermelhinho, a gente distribuiu um monte e a gente colocou o nosso filtro, né, para distribuir de pouquinho em pouquinho, o nosso volume morto dos endereços IPv4, bem mais baixo que os outros. Então, só a partir daqui que a gente começou a distribuir de pouquinho em pouquinho. E a previsão para acabar os nossos endereços IPv4 é o quê? Começo de 2017. Então, se você for ver ali o gráfico, ó, ele está mais ou menos seguindo. Esse gráfico está aqui, é o gráfico antigo. Tinha que ter arrumado. Mas é o quê? É esse aqui, indo para o 2017. Então, a previsão aqui, se você for entrar lá no site do LACNIC, é lá para março. Então, em março, lá em março, os provedores vão chegar lá no NIC BR e falar assim, vamos precisar de mais endereço IPv4. Não tem mais. Só para quem é novo entrante no mercado. Então, se você tem um novo CNPJ, for uma nova empresa, não tiver nenhum registro, aí tem um pouquinho a mais lá que a gente consegue entregar para dar uma ajuda para essas novas empresas. Todas as outras vão bater aqui e não vão ganhar. Quem já for registrado não vai ganhar. Então, se vocês entrarem lá no site do LACNIC, vocês vão ver. Então, aí, esse site está aqui antigo, né? Não está no 0 aqui, está perto do 2000. Então, por isso que está com as datas erradas. Tá? E aí a gente termina aí a questão do IPv6. Tá? Eu não vou me adentrar muito no 6LoWPAN, mas é porque a gente já está sem tempo, a gente quer deixar um tempo aí para perguntas, mas o que é o 6LoWPAN? Só passando aí rápido pelo assunto. O IPv6, vocês percebem, né, que ele tem um endereço muito grande, ele tem informações muito grandes para colocar num cabeçalho. Só que imagina que você quer o quê? Fazer a comunicação com dispositivos muito pequenos. Esses dispositivos muito pequenos, geralmente, eles não estão conectados na tomada. Então, eles têm o quê? Uma bateria. E você quer o quê? Estender a vida deles. Então, são microsensores, microatuadores que você vai ter e você quer que eles se comuniquem na internet. Só que, como eles não estão na tomada, você não pode gastar muita energia. Então, você não pode ficar mandando um monte de dados, senão acaba logo a bateria. Então, você vai querer o quê? Vai querer transmitir informações o quê? De tempos em tempos, só que poucas informações. Se você trabalha com o IPv6, ele já gasta muita informação no cabeçalho. Então, existe uma técnica chamada de 6LoWPAN, que é para comprimir o cabeçalho do IPv6. Tá? Então, só passando meio que rápido aqui, de coisas que dava para ver, só para vocês terem ideia, se a gente tem uma rede aí de microsensores, tá? Eles podem transmitir no máximo ali 127 bytes. Mas gasta 25 para a camada de enlace, né? A camada de física. 21 para um cabeçalho de segurança. 40 para o IPv6. Mais 8 para um cabeçalho DP. No final, sobra só 33 bytes ali para a aplicação. Sobra pouquinho e, se tiver fragmentação, não sobra nada. Então, eles falaram assim, qual que é o problemão? O problemão é o IPv6. Então, eles criaram o quê? Uma compressão do cabeçalho IPv6
para transformar os 40 bytes em 2, no melhor caso. Então você economiza 38 para a aplicação. Só coisas novas que o pessoal está discutindo, tanto lá no IETF, como na academia, que vocês podem depois dar uma pesquisada e, se quiserem, aprender um pouquinho mais. É meio que para dar uma instigada mesmo. Tá? Então, tem questão de internet das coisas, grandes empresas vão investir bastante dinheiro, tem prêmios aí para melhor ideia de internet das coisas, tem projetos que o pessoal coloca no Quickstarter, que vocês também podem dar uma olhada. Esse aqui colocou a lâmpada conectada na internet. Tá? Então, ele colocou esse projeto já faz um tempo e ele ganhou ali 1,5 milhão para criar a empresa dele e seguir com a lâmpada conectada na internet. Então, quem quiser depois dar uma olhada. E aí, como vocês podem aprender mais, a gente tem curso presencial lá de PV6. O curso à distância ele ainda não está sendo ministrado, a gente está em fase de criação. Temos lá o site do PV6 e outras formas que vocês podem aprender. Lembra, o NICBR é uma instituição sem fins lucrativos, então o que a gente arrecada, a gente tem que retornar à sociedade. Então, a maioria dos nossos cursos são gratuitos. Então, no caso, o curso de PV6 que a gente ministrou na semana passada na Banrisul, aqui, foi um curso gratuito. Qualquer um pode se inscrever e participar. E aí uma semana só de PV6. Então, a gente passa muito... Aqui a gente fez o quê? Muito por cima do que é IPv6, mas lá a gente entra em muitos aspectos do IPv6. Tá? Então, aí, como vocês podem aprender mais, dúvidas, a gente termina a palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, o microfone está aqui. A gente está aqui, eu e o Thiago, a gente pode responder para vocês. Tá? Tem que ir ali porque eles estão transmitindo remotamente e o pessoal quer saber quem é vocês, então se identifica, fala nome, instituição, e no microfone para aparecer para o pessoal lá que está remoto a sua dúvida e eu puder responder. Olá, boa tarde. Eu sou a Emily, participo do programa Youth Forum. A respeito do curso presencial que você acabou de falar, eu sou graduanda em redes, conheço a realidade de vários estudantes e sei que é muito caro, cerca de 4 mil, não dá certo, e vocês proporcionam gratuitamente. Mas, através do site, de professores e outras fontes, eu também sei que, geralmente, é encomendado, né, não sei, por grandes empresas, provedores, e que, geralmente, pessoas que já trabalham na área. Eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto assim para quem está estudando, quem está na parte acadêmica ainda e que não tem condições de bancar, entendeu? Tá. Para começar, quando você olha lá no site, lá está o preço do curso, que é R$ 4.000, mas aquilo lá está sendo bancado pelo CGI. Aquilo é o valor do curso, caso não tivesse. Mas, como a gente disse, é uma instituição sem fins lucrativos, o dinheiro arrecadado está transformando o curso em gratuito. E sempre foi assim. Tá? Mas a gente bota o valor do curso. Com relação a estudantes participarem, o curso é gratuito, qualquer um pode participar. A gente dá o curso ao redor do país, então a gente viaja bastante, tanto eu como o Thiago e alguns outros instrutores, para ministrar. O problema é que é um curso gratuito, o NICBR tem nome, ganha certificado. Quem não quer? Né? Aí o pessoal fala assim, eu quero. E aí chega até uma competição que fica absurda, mais de, sei lá, 11 para uma vaga, 11 pessoas. 20 pessoas para uma vaga. Então, por exemplo, a gente tem lá a turma que geralmente é de 30 a 50 pessoas, com 800 pessoas inscritas. A competição fica muito alta. E realmente, o pessoal fala assim, nossa, é muito difícil de entrar, é só pessoas que estão na área. Como que a gente faz o processo seletivo? A gente faz em cima do currículo. Então, no campo lá que você vai escrever, você tem que colocar o currículo. E aí você fala assim, poxa, tem 800 pessoas. Tem um professor que é doutorando, chefe na área, trabalha no Google e você acaba sendo assim meio desleal com tanta gente. Então, é normal muita gente se inscrever, não conseguir a vaga, mas não parar. Tá? Porque alguma vez você vai ser chamado. Demora, mas alguma vez você vai ser chamado. Não são todos os cursos que tem 800 pessoas inscritas. Tem alguns períodos que o pessoal fala assim, nossa, está perto da Copa, não vou querer viajar agora. Está perto ali do Natal, nem quero saber disso. E aí tem alguns cursos que a gente ministra que
dá baixa procura. E aí você entra. Tá? Só que a gente dá o curso ao redor do país. Então, tem curso que às vezes é 1 para 1. Tá? Então, quem se inscreveu entrou. Tem curso que chega ali 20 para 1. Depende muito. Tá? E a gente vai dando ali em vários estados, em várias regiões, e acaba tendo essa discrepância dependendo da região, dependendo do estado. Tem estado lá que o pessoal tem mais empresas relacionadas à internet e outros que tem menos. Então, às vezes, se você tem a disponibilidade de viajar, é mais fácil de você entrar. Eu sei que vocês são jovens e aí fica difícil. Geralmente, quando eu chego na cidade, é mais fácil para vocês participarem. Só que lembra também, outra coisa que atrapalha os jovens, né? É que o curso ele dura 1 semana, ele é 8 horas por dia. E aí vocês perdem aula. Muito jovem também não se inscreve por causa disso. Por quê? Cai na semana de prova. Então é muito particular. Tá? Tem jovem que faz o curso? Tem. É graduando? Tem. É só escrever no currículo. Por quê? O pessoal não presta muita atenção nessa questão de campo de currículo. Às vezes a gente pega lá, digite aqui o seu currículo na área de redes. Aí o cara fala assim, eu conheço redes. Como que você avalia uma pessoa que só escreve, eu conheço redes? Tipo, eu vou ter que caçar a vida dele, ligar. Então, me fala aqui, vamos fazer uma entrevista com 800 pessoas. Não dá. Então, é o nosso filtro. Tem muita gente que se inscreve, não presta atenção e coloca currículo lá assim. E não é pessoas fracas, não. Mas são pessoas que a gente não consegue avaliar. Teve gente lá que fala assim, conhecimento na área de redes, trabalho no Google. Pô, realmente, você deve ter passado por um processo muito bom de seleção. Mas você não está preenchendo os nossos requisitos. Que é o quê? Você deveria colocar sua formação na área de redes. Então, vocês que são graduandos vão ter que escrever isso. Vão falar assim, sou estudante na área, às vezes você está fazendo estágio, eu estou fazendo estágio em tal coisa na área de redes, conhecimentos que eu já vi na faculdade, preenche lá, aquilo a gente utiliza. E tem aluno que participa. Tá? No caso do número de tantas pessoas querendo participar e a vaga, digamos, é bem limitada, já está prevista uma data para a plataforma EAD, porque facilitaria bastante. Não está previsto uma data. Tá? Vou te contar o porquê. A gente tinha o curso EAD. Né? O nosso EAD era tipo como os webinars. Né? Tipo, você entrava em determinada hora, os instrutores apareciam para você. O curso EAD, a gente teve uma má experiência com essa técnica. Por quê? Porque começava lá com 800 pessoas inscritas, todo mundo queria fazer o EAD, mas o EAD é gratuito. Se o EAD é gratuito, não perdi a aula, eu faço depois. Aí ficava assim, a gente começava lá com os instrutores dando o curso EAD, começava com 800, terminava a turma com 2. E aí esse ritmo que a gente começou a fazer não deu certo. O pessoal, no EAD é muito fácil a pessoa, eu vou faltar, ninguém me conhece, nem apareço, não... É só deixar de ir, é só não logar lá. Então as pessoas desistem mais fácil do que de um curso presencial. Então a gente está estudando o EAD de novo, só que a gente pretende relançar ele com videoaula, não mais com um professor dando a aula. Então aí vai ser os nossos videoaulas. Alguns vídeos já estão feitos, estão no canal do YouTube, lá do NICBR, você pode assistir, aí são aqueles lá com uma mão desenhando. Tá? Apesar de parecer com um desenho, são coisas técnicas, vocês vão ver lá de IPv6, vai explicar BGP, vai explicar coisas assim bem avançadas. E aí, se vocês quiserem já aprender um pouco, fiquem à vontade em ver esses vídeos. Mais para frente, a gente pretende lançar eles numa plataforma, aí vai vir com certificação e prova, mas ainda não tem data de previsão. Tá? Ok, obrigada. Felipe Belchoff, Universidade Federal do Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar para você em relação a como a IANA lida com os espectros de IP que são vendidos às empresas que ficam ociosos. Eu não sei se você chegou a falar sobre isso na sua palestra, mas a gente tem ciência que antigamente se vendia espectros de IP muito grandes e não se preocupava, obviamente não se preocupava com isso, porque eles não achavam que ia chegar até esse nível de falta de IPs. E se a IANA vem se preocupando no quesito de tentar colocar esses IPs para funcionar. Tá bom. Vamos pegar aqui
para explicar um pouquinho sobre toda essa questão. A IANA ela não tem muito assim essa restrição. Na verdade, como foi feita essa distribuição? A IANA ela cuida do estoque mundial e quem conversa com ela são os estoques regionais, né? São as entidades regionais. Essas entidades regionais elas têm as políticas da região. Então, quem define como que vai ser a distribuição na região são elas. Então, não é a IANA. Então, por exemplo, aqui a gente segue as regras do LACNIC, porque a gente está sob a jurisdição lá do LACNIC, da América Latina. O pessoal lá do ARIM cuida da América do Norte. Então, quando você vê essa coisa de comércio de IPs, como que funciona? Isso funciona por região. O que foi definido na América Latina? É proibido a venda de IPs, é proibido o estoque de IPs. Então, por exemplo, está acabando o IPv4, uma empresa pode falar assim, meu Deus, vou lá no NIC pedir um monte de IPv4, manter um estoque e eu garanto aqui, depois os outros que se virem. Então, isso foi proibido. Para garantir ali que todo mundo vai ter um pouco, vai o quê? Está dando de pouquinhos em pouquinhos. Então, na América Latina, isso não é permitido. Em outras regiões, é permitido. Tá? Porque quem vota nessas políticas são os sistemas autônomos. Tá? Antigamente, o que a gente tinha era a questão das classes, A, B e C. Né? Mas ali a gente tinha mais quando a internet estava no começo. E o pessoal viu que aquilo não era uma boa técnica. Então, a gente tinha muitos endereços dados a algumas instituições que geravam desperdício. Só que no começo a internet começou lá nos Estados Unidos. E isso eram o quê? Concessões do governo americano, porque afinal a internet era deles. Tanto que uma empresa que tinha um bloco lá, classe A, que a gente comentou lá, classe A, era para ter ali a questão de 16 milhões de máquinas. E aí você vê assim, a IBM tem outras grandes empresas americanas também têm. Só que aquilo foi uma concessão do Estado naquela época. Então não pode ser revogado. O que aconteceu? O IPv4 começou a acabar e foi feito o quê? Um pedido para eles devolverem. Mas eles não tinham obrigação. Alguns devolveram, outros não. Tá? Então eles podem ficar com coisas ociosas, mas são coisas assim meio que legadas, são antigas. Tá? Então não é muito assim da questão do comércio de IPs. Tá? Então o que a gente tem hoje depende de cada região. O que a gente tinha no passado era devido a essa distribuição que começou lá nos Estados Unidos. Deu para pegar? Pode perguntar. Na verdade, é só para ilustrar que, até mesmo no Brasil, existem instituições, principalmente instituições de ensino, que possuem certos números de IPs guardados, eles não utilizam essas faixas. E a gente está lidando com um problema muito grande. Então, talvez, eu não sei exatamente a parte legal, como lidar com isso, mas um modelo, como é que eu diria, por necessidade, eu estou precisando, vou lá, requisito, mesmo que eu tenha comprado. Caso contrário, eu deixo esses IPs sendo utilizados de uma ou outra forma. Não sei. É só um ativismo, na verdade, a pergunta. Com relação a isso, tá? O que a gente pode dizer? Nessa questão aí da América Latina, é proibido o estoque. Toda vez que você pediu, você fez uma justificativa de uso. Claro que você podia fazer justificativa de uso em cima assim, eu vou crescer, estou com previsão de crescimento, estou crescendo há 3 anos nesse mesmo ritmo, vou ver que vai acabar e peço um pouquinho mais. E aí deu a crise e não cresceu. Tudo bem, aquilo gerou um estoque, mas foi em cima de uma justificativa. Mas o que a gente pede? O LACNIC, ele pede que você utilize o bloco. Se você não começa a utilizar o bloco, seja ali no BGP ou em outra forma, aquilo caracteriza que você não está utilizando o bloco e aí é retomado ele. Existe um processo de retomar isso daí, de acordo com as regras que seguem aqui na América Latina. Mas é claro, aí ele começa a anunciar, começa a trabalhar em algumas máquinas, tudo. O problema é que não dá para a gente ficar fazendo muito isso daí de tomar de volta, tá? Só quando ele infringe alguma regra. Né? Lembrando, IP não é propriedade, é direito de uso. Tá? Então, o que a gente fornece é o direito de explorar o uso de endereço IP para você poder vender internet ou fornecer acesso à internet na sua empresa. Tá? É bem diferente esse conceito. Então, pode perguntar. Carolina, da Universidade de São Paulo. A partir da sua exposição, eu fiquei pensando, o IPv4, a escassez que ele acabou gerando, ela é solucionável do ponto de vista do acesso dos usuários a um determinado terminal. Então, gambiarra ou não,
é possível contornar esse tipo de escassez do ponto de vista do usuário. Mas quando a gente pensa na internet das coisas, essa é impossível de contornar essa escassez na medida em que realmente qualquer objeto, para que ele realmente possa ser comunicável numa rede, ele precisa ter um endereço único. Então, eu fiquei pensando em que medida, de fato, essa transição para o IPv6 ela é muito mais uma demanda de um avanço técnico que vem com a internet das coisas do que uma escassez realmente em relação ao acesso de usuários ao terminal. Tá bom. O que a gente pode comentar? Assim, a internet das coisas, realmente, ela é muito impulsionada ali na questão do IPv6. Se você for ver o pessoal que está desenvolvendo bastante padrões lá no ITF, eles estão batendo muito em cima de utilizar o IPv6 para você conseguir colocar o dispositivo diretamente conectado, até para você ter acesso direto, não depender de alguém no meio do caminho, tudo. Então, ele impulsiona um pouco. Só que o que a gente acaba vendo mais no mercado é que os provedores estão crescendo em níveis de usuários, mais do que a internet das coisas. Vou te dar um exemplo assim. Aqui no Brasil, vamos supor, lá pelos dados lá do CETIC, metade da população ainda não tem acesso à internet. E a gente estava comentando aí, numa dessas trilhas lá, que isso daí deveria ser um direito universal, acesso à internet, né? É uma coisa que o pessoal defende bastante. Só que metade não tem acesso. E agora, cada vez mais, está o quê? Mais barato você comprar um celular, um 3G, um 4G. Então, você está cada vez mais tendo novos usuários na internet. Então, o crescimento dos provedores está muito mais rápido do que dessas empresas aí nessa questão de crescimento de internet das coisas. Tá? É o meu ver aqui no Brasil. Não estou falando em todas as outras regiões do mundo. Tá? Então, aqui o que o pessoal está demandando muito é devido a esse crescimento da internet ser muito acelerado nesses provedores. Tá? Mas, é claro, em outros países, né, o pessoal já está batendo muito mais com o IPv6 e está tendo menos problemas. Só que muitos desses dispositivos, às vezes, é para você mesmo acessar, não é muito para a internet utilizar. Então, por exemplo, um serviço ali de câmeras IP. Você compra para você acessar a sua câmera. Então, você está lá no Japão, comprou um serviço de câmeras IPs. Você acessa aquela câmera IP. Então, aquilo é mais um projeto, um serviço seu. Não afeta tanto a internet como um todo. Um brasileiro não vai querer acessar a câmera lá. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o que eu quero dizer é, tipo, em alguns outros lugares está andando a internet das coisas mais rápidos para a questão do IPv6, só que tipo, isso daí não é uma demanda global. Entendeu? Às vezes é mais uma demanda local. Tá? E aqui no nosso Brasil, a demanda local que o pessoal está crescendo mais é o crescimento mesmo de novos usuários. Tá? É onde está batendo mais. Tá? Então, a internet está chegando cada vez em novas cidades. Né? A gente comentou lá dos sistemas autônomos, lá tem mais ou menos uns 4 mil provedores de internet aqui no Brasil. A gente vê, às vezes, aqui, porque trabalha numa cidade grande, lá, o Oi, a TIM, a Telefônica, a GVT, só os grandes. Mas você vai lá para uma cidade do interior, do Nordeste, do Norte, você começa a ver outros provedores. Por quê? Porque os grandes não chegam. Daí são provedores pequenininhos. E esses provedores pequenininhos estão começando a crescer nessas cidades menores. Então, ó, o crescimento está mais rápido nos provedores do que na demanda de internet das coisas. Tá? São poucas casas que eu vejo assim que o pessoal tem diversas coisas conectadas à internet, geladeira, fogão, conectado à internet. O que a gente vê mais é televisão, às vezes agora está surgindo mais carros com internet já conectada. E cada um desses tem algumas outras soluções também. Tá? Deu para responder? Tinha só uma pergunta em relação aos sistemas autônomos. Você pode perguntar no microfone? Senão o pessoal vai reclamar. Que você comentou agora, eu fiquei na dúvida. É possível que uma única empresa possua mais de um sistema autônomo? Porque é um conjunto de endereços IP. Eu imagino que, por exemplo, a Vivo ou a GBT, que pertence à Telefônica, imagino que sim, né? Sim. Que como se constituem empresas diferentes. Mas, por exemplo, a Telefônica ela pode obter um conjunto diferente de sistemas autônomos ou não? Não, pode. Na verdade, essas grandes têm. Geralmente, o motivo de ter é fusão de outra empresa. Comprou outra empresa. A outra empresa já era um sistema autônomo, e aí a gente não pode vender IPs, né? E aí a pessoa acaba o quê? Absorvendo o outro sistema autônomo, porque já estava com aqueles outros IPs. Então, a gente vê grandes empresas com mais de um sistema autônomo. É comum. Tá? E muitas dessas geralmente vêm de fusão mesmo, comprar de outra empresa. Então é comum. Boa tarde, eu me chamo Anderson, eu sou do YouForum
Não sou da área, sou da área de comunicação, mas algo me chama a atenção quanto à transição do IPv4 e IPv6, essas informações que você repassou quanto a essa escassez e, principalmente, fazer parte desse programa, eu ainda enxergo a distância que há da área técnica com essa área mais de governança, da questão, como um todo, mas eu destacaria os pontos do funcionamento da internet, já que hoje grande parte da população utiliza a utiliza bastante, mas desconhece o que acontece nos bastidores, né? A parte estrutural dela. E aí, quando você destaca o ponto dos cursos que são oferecidos, como a Emily mesmo destacou, será que se houver também uma disseminação massificada, assim como tenta se fazer nesse programa, assim como se tenta fazer através do NIC, com essas capacitações, mas uma massificação para a população, para entender de uma forma mais básica, diria, não porque a linguagem para a técnica é técnica, mas para a população, a questão técnica, para eles estarem ainda mais empoderados, a gente não teria também uma participação mais efetiva e teria outros resultados no que diz respeito às decisões e o melhor uso da internet. Seria... Eu concordo com você. Se tivesse mais pessoas com mais conhecimento, eu acho que teria maior engajamento. E com essa relação aí de ter mais pessoas na área de governança técnica, eu sou totalmente a favor. Tá? Mas isso daí eu não vejo só na questão de internet. Eu vejo isso daí como o governo brasileiro. É a questão de, por exemplo, é a opinião do Eduardo, tá? Por favor, não admitem isso como opinião do Nick BR, mas, por exemplo, eu vejo lá o governo elegendo muitos ministros que não são da área técnica, ou não tem muitos deputados que acabam discutindo muitos padrões e muitas coisas que não são da área técnica. Por isso que a gente vê ali, às vezes, brechas na lei. A gente vê o Marco Civil, tem um monte de buraco. Aí, ontem, lá na trilha, mostrou assim, tem 32 novos projetos de lei para modificar o Marco Civil. Por quê? Porque teve alguns aspectos técnicos que o pessoal não sabia e acabou tomando atitude. Então, eu acho que para tudo, assim, se envolve a área técnica, tem que ter uma pessoa técnica para tomar alguma decisão, para melhorar alguma coisa. Porque se você trabalha muito em cima do achismo, né, muitas coisas ali não funcionam. Né? Aquela lei pega, aquela lei não pega, as coisas não funcionam. Então, eu acho que teria que ter mais pessoas técnicas nessa parte de discussão. Tá? E isso daí eu acho que vale para tudo. Tá bom, pessoal, só para avisar, essa foi a última pergunta, tá, que o pessoal está falando que precisa fechar a sala. Então, só comentando, eu acho que deveria ter mais pessoas técnicas. O CGI participa de muitas dessas discussões, o CGI tem muita gente técnica, mas a gente sabe que, às vezes, lá no governo está faltando alguém lá mais técnico. Então, tem que lembrar disso, tá, na hora de votar aquela pessoa, ou como que os governantes estão escolhendo, está colocando ministros que não são da área, tá, só por influência política. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, eu acho que deveria ter mais. Com essa questão, quanto mais pessoas tiver mais conhecimento, eu acredito que sim, vai ter mais engajamento. Deveria ser massificada essa ideia. O que a gente faz? A gente tenta sempre dar o curso e colocar professores universitários, seja ali de diversas áreas, para o quê? Para eles replicarem conhecimento. Tá? Então, no NIC-BR, a gente tende assim, a tentar produzir pessoas que consigam replicar esse conhecimento. Tá? Então, é o que a gente tenta fazer. Tá? Então, obrigado a todos, tá, pessoal? A gente vai fechar aqui porque o pessoal precisa arrumar a sala, tá bom?